¿Alguna vez te has puesto a pensar que el fracaso puede ser el mayor disfraz del éxito? Que, quizás, las puertas que se cerraron no fueron un castigo, sino una prueba. Y si te dijera que cada vez que la vida te hizo caer, solo te estaba perguntando, ¿de verdad quieres esto? Quiero que respires profundo y piensa en todo lo que salió mal en tu vida. É em cada proyecto que não salió como estava planeado, é em cada intento que terminou em silêncio, é em cada vez que creíste haber llegado ao final del camino. Porque es justo aí, é nesse ponto é en el que casi todo el mundo se rinde donde reside el secreto que descubrió Napoleón Hill. Y es 10 de lo que quiero hablar contigo. No sobre el éxito. Sino sobre lo que viene antes de él. Sobre el camino de piedras, el peso del error, la soledad del esfuerzo y la voz interna que dice, no eres lo suficientemente bueno. La verdad que nadie te cuenta es que el fracaso no es lo opuesto del éxito. Es el laboratorio donde el éxito se cría. Todo hombre o mujer que alcanzó algo extraordinario tuvo que pasar por este fuego. El fuego de la duda, del rechazo, del miedo y del agotamiento mental. Pero lo que diferencia a aquellos que vencen de los que se rinden, no es la ausencia de dolor. Es el significado que le dan. Mientras unos ven el fracaso como el final, otros lo tratan como materia-prima, bloque en bruto que, polido, se transforma en sabedoria. Quero revivir cada segundo deste viaje junto a ti que estás aqui. Porque sé que, en algún punto del camino, tu también te has sentido atrapado entre lo que suenas y lo que la realidad te muestra. Lo que voy a revelar-te é los principios que transformaron derrotas en vitórias, pode cambiar por completo la forma en que ves tus propios errores. Déjame hacerte una invitación. Durante os próximos minutos, olvídate del concepto de falar. Imagina que cada obstáculo é um mensagem codificado, uma pista que o universo te envia para probar a força de tu visão. Este é o corazón de la filosofia de Napoleón Hill. Toda adversidade leva, em si mesma, la semilla de benefício equivalente. Lo que necesitas é aprender a ver essa semilla. Agora, antes de continuar, dale tu like porque es vaida que este mensaje llegue a más personas que buscan la verdadera libertad mental. Suscríbete aqui ao canal y ativa la campanita para que no te pierdas ninguna análisis sobre la mente humana que puede levarte de donde estás a donde quieres llegar. La historia que escucharás hoy no es solo una lección, es una herramienta. Si aplicas lo que estás a punto de entender, puedes literalmente cambiar el rumbo de tu vida. Imagina la siguiente cena. Um homem passa anos intentando criar algo grandioso. Trabalha duro, invierte todo, cria com todas suas forças, fracasa. La gente se ri. Os amigos desaparecem. La família duda. Él piensa em rendir-se. Pero esse é nesse instante quando todo parece perdido que algo sucede dentro de ele. Uma pequena voz, quase imperceptível, diz, levanta-te uma vez mais. Esse é o ponto de inflexão. É aqui onde nasce o verdadeiro ganador. Porque o éxito nunca se tratou de vencer, sempre se tratou de no detener-se. Ele descobriu esto ao entrevistar a mais de 500 de los hombres mais exitosos de esse tempo. Desde Henry Ford hasta Thomas Edison, de Andrew Carnegie a Alexander Graham Bell, todos tinham uma coisa em comum: fracasaram. Repetidamente. Pero cada derrota escondia uma lição. Cada lição los hacía mais fortes, mais estratégicos, mais conscientes de esse propósito. La mente humana é como campo fértil. Se plantas dúvida, cosechas medo. Pero se plantas propósito, cosechas poder. É esse poder é o que transforma o impossível em resultado. Quero que te imagines agora como explorador atrapado em uma cueva oscura. A tu alrededor, só o silêncio y paredes de pedra. La salida parece invisível, todo dentro de ti grita que pares. Pero é algo dentro de la mente, mapa oculto que só aparece quando decides seguir caminhando en la oscuridade. Así é como funciona o fracaso, te ciega primeiro, para probar se confias em tu própria luz. Creme, todo ser humano tiene essa luz. Pero poucos tienen el coragem de usá-la. Poucos entendem que cada vez que a vida te tumba, só está fortalecendo tu resistência mental, entrenando-te para aguentar o peso da vitória que viene depois. Por isso, se estás enfrentando fracasso agora, não te escondas. Observa. Analisa. Busca o patrão, el error, el aprendizagem. Porque a diferença entre quem cai y quem cresce é o que hacen com el golpe. Se llegaste hasta aqui, comenta motivação, mira como tu vida despega y prospera. Essa palavra é o recordatorio de que el fracasso não é fim, é o primeiro passo de quem valejas. En los próximos minutos,
vão elevar-te dentro de la mente de quien entendió este profundamente. Vamos a decodificar os princípios de il uno por uno, y a descobrir como transformar el miedo, la duda y la derrota en combustível para tu própria grandeza. Pero antes, responde-me algo. Estás disposto a mirar tu fracasso y ver en el inicio de tu liberación? Porque se la respuesta é sí, entonces, la jornada comienza ahora. La travessia de la mente humana frente ao fracasso é como cruzar deserto invisível. Empiezas creyendo que sabes el camino, lleno de energia y expectativa. Pero, a medida que pasa el tiempo y el sol quema tu confianza, te das cuenta de que las huelas por delante se evaporan. Y todo lo que queda eres tu y el sonido de tus propios pensamientos. Esse é esse território árido donde a maioria das pessoas se perde. Porque quando el dolor aparece, el primeiro impulso é huir. Pero os que realmente vencem entendem algo que poucos percebem. El fracasso não é castigo, é espejo. Y lo que refleja é quando estás disposto a seguir crescendo. La primeira grande lição, y quizás la mais dolorosa, é reconhecer la prisão invisível que és construído para ti mesmo. No tien muros, no tien guardias, no tien candado. Pero está hecha de criancias, de pensamentos automáticos, de frases como no puedo, no é para mim, talvez não nasci para esto. Estas palavras são el cemento dela autossabotagem. Y cada vez que las repites, levantas ladrilho mais de essa prisão mental. Napoleão ele dizia que o primeiro passo para a liberdade é el autodominio. Porque o maior inimigo não é el mundo exterior, é a mente descontrolada aqui dentro. É ela que cria o medo ao juízo, el medo em tentar de novo, el medo a falar outra vez. Pero el medo, quando se observa de cerca, é só uma sombra. Y las sombras só existem porque é luz. El segundo passo nesta travessia é o descobrimento del propósito definido. Ele creia que nada se levanta de verdade hasta que encontra uma razão que o impulsa a continuar, incluso quando todo parece perdido. El propósito é como faro en medio de la tormenta, no disipa las olas, pero te impide naufragar. Quando o encuentras, el fracasso deixa de ser uma parede y se convierte en uma escalera. Pero é detalhe que poucos entendem, el propósito no se descubre en la calma. Nasce del dolor. De las noches sem dormir, de las derrotas que hieran el orgulho, de las perguntas que não querias acerta a ti mesmo. Esse abismo emocional donde encuentras la verdade do que realmente te importa. Y quando entiendes el porquê de tu viagem, el como se vuelve solo uma questão de tempo. Agora imagina homem en medio de la ruína, rodeado de deudas, críticas y vergüenza. Siente el peso de sua própria incapacidade y queria ver legado ao final. Pero en lugar de ceder, decide observar o que el fracasso está intentando ensinar-o. Se dá conta de que no perdió, foi probado. Y al entender esto, dá el primeiro passo para reescribir a sua história. Esa es la transición entre la desesperación y la inteligencia emocional. Ese é o momento en que el indivíduo deja de reaccionar y comienza a responder. Empieza a usar el fracasso como maestro, y no como verdugo. Y aqui surge el terceiro princípio, el plano de ação organizado. No basta con sonar, no basta con desear. El éxito exige estratégia. Y toda estratégia verdadeira nasce de lo que salió mal. El fracasso é el informe que te muestra onde está el error del sistema. Y quien tiene la humildade para ler esse informe, vence. Thomas Edison, por exemplo, no falou 1000 vezes antes de inventar la bombila. Descobriu 1000 maneiras de não ser uma bombila. Essa diferença de mentalidade lo cambia todo. Mientras uns lamaria na esse fracasso, Edison lo lamava progresso. Porque cada intento o acercava mais a la verdade. Ele solia dizer que a derrota temporal é só um sinal de que o plano que usaste não era o melhor. Cria outro e intenta-o de novo. Notas a profundidade de esto? No habla de rendir-se. Habla de ajustar a estratégia, no el sueno. El objetivo permanece el mesmo, el camino é esse el que cambia. Pero la verdadeira prueba viene en la quarta fase, la persistência bajo presión. É fácil seguir quando é motivação. É difícil seguir quando já não queda nada, ni força, ni esperança, ni aplausos. É esse ponto que el fracasso revela seu propósito final, polir tuf. Porque é só quando el corpo se cansa que a mente empieza a liderar. Piensa em corredor agotado ao final de maratón. É se o corpo se rindió a quilómetros, pero algo invisível uma chispa dentro de la mente o empuja hacia adelante. Esa es la fuerza que diferencia a los que suenan de los que conquistan. La persistencia no es un talento, es una decisión.
É esse el ato de elegir continuar incluso quando a lógica diz que é inútil. Il la lamaba a esta aplicada, criar el resultado antes de que apareça. No por ingenuidade, sino por convicção. Porque quem se rinde demasiado pronto nunca descobre o cerca que estava. Agora, quero que imagines tu própria trajetória. Quantas vezes abandonaste algo quando el obstáculo parecia insuperável? Se esse obstáculo era só a puerta final antes da vitória? Quantos sueños muriam a poucos metros del éxito porque alguém confundiu prueba com sentencia? Há patrón en la historia de todos os que alcançaram o extraordinário. Falaram. Falaram de novo. Pero aprendieron de cada caída, ajustaram a ruta, fortaleceram a mente y siguieron. No se volviam imunes ao fracasso, aprendieron a balar com ele. É o que necessitas entender. Falar não é o contrário de vencer. Falar é esse o processo que refina em quem necessitas convertir-te para merecer vencer. Com cada intento, desarrolas dos coisas que o éxito exige, claridade y resiliência. Claridade para entender o que realmente importa. Resiliência para suportar o que tem que ser suportado. El secreto está em transformar el no funcionó em que puedo aprender de esto. Este simples cambio de pergunta reprograma tu cérebro para crescer. Quando el aprendizagem se vuelve automático, el miedo ao fracasso desaparece. Porque entendes que já não há forma de perder, só há forma de evolucionar. Essa é a mente del triunfador. Não há del error, o estudia. Não evita el dolor, o utiliza como combustível. É exatamente assim como a vitória deixa de ser um azar, passa a ser uma consequência. Quando legas a esse ponto, el fracasso perde o poder sobre ti. Deixa de paralisar-te y comienza a moldear-te. É aí onde nasce o verdadeiro poder mental, aquele que transforma qualquer caída em impulso. Agora que has entendido as 4 fases deste viagem, a prisão mental, o propósito definido, o plano organizado y a persistência, quero levar-te a momento decisivo. Instante onde toda esta teoria se põe à prueba. Momento em que a mente enfrenta o limite do impossível. É o corpo, tem que obedecer à alma. Nos próximos minutos, vas a presenciar a parte mais intensa desta história. El clímax de quien encarou el fracasso de frente y salió de el transformado. El ponto donde el miedo muere, y la despierta. Há instante en la vida en que todo se resume a uma eleição. No entre ganar ou perder, sino entre continuar ou parar. Lo que hace que es instante tão decisivo é que nada mais pode vivê-lo por ti. Não há conselhos, não há garantias, não há nada. Só é silêncio, y la voz de tu mente. É essa aí onde el fracasso mostra-se o cara mais brutal. Porque não vem gritando, não vem avisando. Sussurra, dizendo que já não vale a pena, que já diste o que podias, que é essa hora de rendir-se. É esse sonido tão familiar que engana, tão íntimo que parece lógico. Pero é esse mentira. Porque o verdadeiro fracasso não é esse cair, é esse aceitar esse sussurro como verdade. Imagina ao protagonista desta história, alguém que ha tentado tantas vezes que já perdeu a conta. Está cansado, fisicamente agotado, emocionalmente drenado. El plano não funcionou, el tempo passou, os recursos se acabaram. Por primeira vez, comienza a dudar de si mesmo. Esse é o ponto de inflexão. El cruce entre a rendição y a transformação. É esse exato ponto onde o destino de qualquer persona se decide. Esse momento comienza a pregar todo o que salió mal, las promessas rotas, os dias desperdiciados, las puertas cerradas. Cada recuerdo se convierte em uma prueba de que talvez não se capaz. Pero, en medio de esse caos mental, algo dentro de ele se resiste. Uma pequena chispa quase imperceptível sussurra algo diferente. Se é essa hora, se este dolor é esse sinal de que por fim estás listo. É curioso como o limite del corpo sempre está mucho antes del limite de la mente. É esse território desconhecido onde o impossível comienza a desfazer-se. O protagonista, agora movido por algo mais grande que a lógica, decide dar passo mais. Esse passo o cambia todo. Porque quando decides continuar, incluso sem forças, cambias a natureza de la lucha. El fracasso deixa de ser uma sentencia, se convierte em uma prueba. Cada obstáculo passa a ser campo de treinamento de tua alma. O impossível comienza a doblegar-se ante a persistência. El dolor físico é inevitável, pero el sofrimento é uma eleição. O que diferencia os grandes é que entendam que el dolor é só mensageiro, não vino a derrotar-te, vino a mostrar-te quanto mais puedes suportar.
É neste ponto del viaje, el cuerpo ya está al límite. La respiración es corta, los músculos tiemblan, el corazón se acelera. Pero é algo diferente agora. La mirada ya no leva desesperación, leva decisão. La decisão é esse é o momento em que lamenta assume o controle total. Recuerdas aquelas criancias que antes pareciam aprisionar-te? Agora, una a una, comienzan a cair. Porque a verdade é esse que é o medo no sobrevive a la ação. Cada passo dado em medio del dolor destrui pensamento limitante. Cada intento acho quando todo diz que já não se pode, reprograma o cérebro para vencer. É esse exato momento que o protagonista compreende, el fracasso não estava afuera, estava adentro. Era la duda, el miedo, la vacilação. Al destruir eso, se vence a si mesmo. Quien se vence a si mesmo, vence ao mundo. Lo que sucede a continuação é quase simbólico. El cuerpo sigue sintiendo dolor, pero ya no lo domina. Sigue avançando, passo a la vez, sem saber quantos faltam. Pero algo cambia, la mente entra em estado de fluidez, como se el tiempo se detuviera. Ya no piensa em negar, solo em continuar. Quando se dá conta, já ha atravessado o que antes parecia insuperável. La linha que separava o possível do impossível ha sido borrada. Mira hacia atrás, vê o caminho recorrido, finalmente entende, la vitória não estava em la meta, sino em la decisão de não parar. Esse é o clímax invisível de toda grande travessia. Não é esse o aplauso, não é esse o prêmio, não é esse o reconhecimento. É esse o instante silencioso em que descubres que eres mucho mais forte do que imaginavas. É esse aí, é en el corazón del agotamiento, donde nasce o verdadeiro poder humano, el poder de la superação. El poder de mirar ao dolor y decir, ya no madas. Foi así que lo logró. No porque fuera mais inteligente, ni porque tuve suerte. Sino porque entendió que falar não é esse cair, é esse dejar de intentar. Mientras ele continuou, el fracasso perdió. É nesse momento, el plano mental funcionou. Estava livre. Livre del miedo, livre de la duda, livre de la ideia de que era necessário vencer para sentir-se digno. Porque a verdadeira vitória não é sobre o mundo, é sobre uno mesmo. É a liberdade de saber que nada pode quebrar-te se tu mente permanece de pé, é o que separa os que só o suenan de los que realmente vivem seus sueños. Te diste conta? Todo o que parecia fracasso, era só o treinamento de la mente para suportar o peso de la vitória. Quantas vezes miraste ao espelho e pensaste que havias perdido? Que havias legado ao limite, que nada tinha sentido, que todo o que construíste se estava desmoronando? Pero se te dijera que era exatamente aí, nesse instante em que el suelo desapareceu baixo dos pés, donde a vida te estava probando para saber se estavas listo? Porque o fracasso nunca foi o final. Foi só o filtro. El filtro que separa los que quieran, de los que realmente vão hasta o final. El fracasso não é esse o cemitério de los sueños, é esse o campo de treinamento de los vencedores. E te diste conta de que os mais grandes de la história passaram por isto? Thomas Edison falou mais de 1000 vezes antes de criar la bombilla. Henry Ford se declarou em bancarrota 5 vezes antes de fundar la Ford Motor Company. Napoleão Hill foi ridiculizado, ignorado, aún así escreveu las leis del éxito que moldearam gerações. Todos eles tinham algo em comum. Entendieron que o fracasso é a escola onde os fortes aprendem e os débiles se rindem. Pero quero que percebas algo mais profundo. O verdadeiro fracasso não está em cair, está em deixar de intentar. Está em rendir-se quando o caminho empieza a doler. Está em deixar que o dolor se convierta em escusa, não é em combustível. Se sientes que estás atrapado, cansado, sem forças, entende, esto é o processo moldeante. É a mente sendo forjada en el fuego de la persistência. No bastarde. Estás sendo preparado. La vida não te está castigando. Te está entrenando. Todo treinamento é doloroso antes de ser liberador. Porque quem aún não ha falado, aún não ha vivido o suficiente para merecer vencer. Aqui está a verdade que nadie te cuenta, el fracasso é inevitável. Pero el sofrimento é opcional. Puedes cair 1000 vezes aún así elegir levantar-te. Puedes equivocar-te, perder, tropeçar, aún así seguir crendo que dentro de ti existe algo que não se rompe. Porque existe. É algo o mesmo que movió a todos os grandes que vinieron antes que tu. La mente humana tiene una fuerza que supera qualquer obstáculo. Pero essa fuerza só despierta quando eres empujado hasta o límite. Quando não queda nada mais que tu decisão de continuar.
Esse é nesse momento que o mundo se doblega ante que no retrocede. Y se estás escuchando esta hora, é porque todavia é algo em ti que nos chega rendido. Todavia é fuego. Y mientras há fuego, há caminho. Así que, levanta-te. Mira a tu alrededor y dá-te conta de que nada há terminado. Não has fracassado. Estás justo a metade del processo. Y é exatamente este ponto el que destrui a muitos, porque confundem dolor com final. Pero para ti, esse dolor é só o recordatorio de que estás evolucionando. Queres vencer? Então se aceita o fracasso como parte de tu plano. Transforma cada erro em lição, cada caída em impulso, cada lágrima em energia. No luxo contra o fracasso, usa-o como escalão. No temas el rechazo, agradece que te empuja hacia adelante. No huyas de la dificuldade, abraza-la, porque essa é ela donde tu mente se vuelve inquebrantável. Este é o ponto donde os outros se detienen. Pero esse é o ponto donde tu vas a continuar. Porque ora entiendes que el éxito não é suerte, é construção. Y quien construi todos os dias. Incluso cansado. Incluso herido. Incluso solo. Agora, quero que tomes uma decisão. No manana. No quando todos têm melhor. Sino hora. Decide que não vas a aceitar a versão limitada de ti mesmo. Decide que não vas a huir del dolor que te fortalece. Decide que o fracasso não te vai definir, te vai polir. Y se este mensagem te tocou, forma parte desta cadena. Dá-lhe tu like, no por algoritmo, sim porque és o que este mensagem lega mais pessoas que, al igual que tu, estão luchando em silêncio. Suscríbete aqui ao canal y ativa a campanita, porque o que construímos aqui é esse mais que conteúdo. É essa uma comunidade de mentes despiertas, de pessoas que decidiram não ser prisioneiras del miedo. Y comparte este vídeo com alguém que necessite escuchar esto. Puedes cambiar el dia, ou incluso el destino, de alguém que está a ponto de rendir-se. Y se ligaste hasta aqui, comenta motivação, Y mira como tu vida despega y prospera. Porque quando escreves essa palavra, não estás solo comentando, estás declarando que tu espírito sigue de pé, Y que nada te vai detener. Agora é tu turno. Levanta a cabeça. Respira profundo. Mira hacia adelante y dá o primeiro passo. Y se dia dudas, recuerda esto. El fracasso é só o início disfrazado de tu vitória. Y foi exatamente assim como todos os grandes começaram, falando. Pero nunca, rindiendo-se.